Vamos orar para a gente começar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por toda a Tua bondade nas nossas vidas, pela Tua graça derramada sobre nós, pela Tua salvação que nos alcançou, pela obra de Cristo em nos redimir, em vir, em se humilhar para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra rica, que nos fortalece e nos dá conhecimento. Seja conosco hoje, Senhor, nos instrua, nos faça perceber Tua vontade e em que nós podemos melhorar as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estávamos vendo no capítulo 1 de Filipenses, quando Paulo, depois de toda aquela introdução que nós já vimos, ele fala da situação que ele estava passando, fala da prisão, e ele fala que apesar da prisão, ele estava conseguindo pregar o evangelho estava sendo espalhado, e ele conta aquela história que algumas pessoas pregavam a Cristo de boa vontade, mas outros pregavam por inveja. E ele fala, olha, não me importa. Se Cristo está sendo pregado, a motivação não me importa. Eu me alegro porque o evangelho está sendo espalhado. Aqui então, a partir do versículo 20, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fantástico, né? Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Olha o dilema que Paulo passa aqui. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Se eu estou vivo, enquanto eu estou vivo, eu vivo para Cristo. Ele encontrava em Cristo o significado da vida dele. Ele havia sido chamado para isso. Ele havia sido chamado para pregar. Ele havia sido chamado como testemunha. E ele sabia, desde o princípio, o quanto ele iria sofrer por Cristo. Já na conversão dele, já sabia o quanto estava reservado para ele. Não era uma surpresa para ele. E ele mesmo assim não deu para trás. Ele seguiu. O viver para ele era Cristo. Então ele encontrava a razão, o sentido da vida dele, toda a dedicação da vida dele. Cristo era o foco da vida dele. Por isso ele fala, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro? Para Paulo seria estar na presença do Senhor. Isso era lucro. Imagina, ele sabia, ele tinha contato muito próximo com o Senhor. O Senhor já havia dialogado com ele inúmeras vezes. Era o viver era Cristo e o morrer para ele era lucro. Significava, ele estaria na presença eterna com Cristo. Estaria desfrutando cedo da presença, sem as limitações dessa vida. A morte o livraria dos sofrimentos. Quanto Paulo sofreu, quanto ele apanhou, quanto ele foi açoitado, quantos naufrágios, ele conta essa história, não sei lá quantos naufrágios ele sofreu. Ele teve uma vida bastante atribulada. Então, imaginem que a morte para ele seria um alívio. Seria o alívio de todo esse sofrimento, seria estar na presença do Senhor. Isso era lucro. Então veja que ele não tinha o receio da morte. Ele não tinha o receio da morte. Mas aqui, de alguma forma, ele percebe que, estando preparado para viver ou morrer, ele estava disposto ainda a viver um pouco mais, se isso fosse para o bem dos filipenses, se isso resultasse em benefício a eles. Ele estava disposto a esperar um pouco mais. A gente está acostumado nos dias de hoje a falar em realização de lucro, não é? A bolsa sobe, tem um ganho e todo mundo realiza o lucro. O que é realizar o lucro? Daqui o que é meu, né? Realiza o lucro. Paulo postergou a realização do lucro dele. Ele poderia realizar o lucro, mas não.
Falei, eu vou esperar um pouco mais para o benefício de vocês. Para mim é melhor, mas por vocês é melhor que eu continue neste corpo. Então ele dizia, para mim viver ali é Cristo. Veja que nós também temos que entender que nós não vivemos para nós mesmos. Nós não fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não fomos resgatados por Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós somos cidadãos dos céus. Que ele volta a esse mesmo tema várias vezes. Mas parece que para muita gente, em vez de dizer o viver é Cristo e o morrer é lucro, muitos dizem, para mim o viver sou eu. E a morte é desespero e dor. Vá a um funeral. Veja quanto desespero, quanta dor de quem não tem esperança, de quem não sabe, não tem a certeza que vai estar com Cristo. Isso afeta muitos de nós. Nós temos que saber o que significa a morte e como devemos viver. Então, quando ele diz que o viver é Cristo, veja que nenhum de nós tem o direito de pensar na vida ou na morte somente do ponto de vista da sua própria vantagem. Gente, se fosse pela nossa vantagem, vamos todos estar com Cristo. Senhor, nos leve. Nos leve. Quantas vezes você, pelo menos eu já tive, muitas vezes o desejo, Senhor, me leva para a glória. Mas aí você pensa, olha o que eu tenho ainda que fazer. Olha, e aí você percebe quanto você pode fazer pelo benefício das pessoas que estão perto de você. E você fala, tá bom, Deus, segura um pouquinho mais aqui, deixa eu trabalhar um pouco mais, deixa eu executar um pouco mais. Então, a nossa vida, ela demanda um trabalho frutífero para o Senhor. Se a nossa vida é Cristo, nós temos que produzir frutos do nosso trabalho, da nossa vida aqui. Então, percebam que, olhando dessa forma, nenhum trabalho é insignificante. Aquilo que nós fazemos no corpo, na igreja, no corpo de Cristo, nenhum trabalho é indigno. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, não estou fazendo nada. Não, todos nós temos dons e todos nós podemos participar do trabalho da igreja. Então não considere que é pouco ou muito, é o trabalho que o Senhor nos reservou. Saiba disso. Nós temos uma multiplicidade de funções dentro do corpo. Quem é o cabeça? Cristo. E nós somos membros. Se a mão não pode dizer para o olho, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. O pé não pode dizer para o braço, porque eu não sou braço, eu não sou do corpo. Gente, nós fazemos parte do corpo. E a cada um de nós, conforme os nossos dons, as nossas habilidades, o Senhor nos reserva um trabalho, uma função, um desempenho. Então, não considere que é de menor importância aquilo que você faz ou pode fazer. Convenhamos. Eu acho que olhando aqui, nenhum de nós vai chegar a ser presidente dos Estados Unidos, né? Não. Nenhum de nós vai chegar a ser presidente do Brasil, iaca, né? Não vai. Todos nós, o Senhor nos reservou um papel. O Senhor nos reservou na sociedade e na igreja também. Então, olhe os seus dons, avalie e faça aquilo que você pode fazer na igreja. Não considere como insignificante nenhum trabalho para o corpo de Cristo. Nosso viver é Cristo, naquilo que Ele nos reserva para fazer. Então, ele fala de uma vida frutífera no 22, quando ele diz, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E, obviamente, a gente vê Paulo, a gente percebe os frutos no evangelismo, em espalhar o evangelho, na conversão de pessoas. Mas não somente isso, nós temos que entender que o fruto é tanto na área externa,
no trabalho para Cristo, no progresso do Evangelho, como os frutos são internos à nossa vida. Não cabe uma inoperância para nós. Se nós estamos no corpo, nós temos que ter frutos do trabalho. E aqui tem que ser um exemplo para nós. Agora, se a gente lembrar de Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, vocês se lembram lá? Gálatas 5:22? Vamos abrir. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que frutos são esses? Que qualidade de fruto é essa? São frutos pessoais. Entenda que são frutos pessoais. São frutos na nossa vida, amabilidade, domínio próprio, mansidão. Esse é o fruto do Espírito. Então veja, produzir frutos não é somente pensar no evangelismo, é em como tornar a minha vida frutífera. Como eu melhoro a minha vida. Como eu desenvolvo o caráter de Cristo dentro de mim. Isso é dar frutos também. Então, frutos são frutos tanto no progresso do Evangelho quanto frutos na minha vida. Os frutos são pessoais. Então, isso tem que ser um exemplo para nós. Então, Paulo diz, olha, se eu não tiver o ganho na morte, eu vou ter fruto do meu trabalho. Parece que não tem aposentadoria para o cristão, não é? Acho que o trabalho de Cristo não admite aposentadoria. Nós temos que estar sempre crescendo. Então, cuidado para não se tornar um velho ranzinza. Né? O que é o velho ranzinza? É aquele que não está produzindo frutos pessoais. Olha lá, olhou para trás. Eu não mencionei ninguém. Então, Paulo tem este dilema aqui no versículo 23, quando ele deseja partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele sabia o que era a vida na presença do Senhor. Ele fala, isso para mim é lucro. Então, ele fala de partir, desejo partir e estar com Cristo. E esse partir é essa ideia de ir embora, de se desvencilhar. É como zarpar, a ideia de zarpar, levantar âncoras, cruzar o oceano, essa é a ideia de partir. Levanta âncoras e vai embora. E ele tem também o significado da morte, de partir para outra vida, de se desvencilhar das limitações da vida e estar com Cristo. Vejam que parece insignificante, mas aqui nos mostra que a morte nos coloca imediatamente na presença de Cristo. O fim da vida aqui significa continuidade da vida eterna. Importante a gente, porque tem gente que acha, não, nós vamos ficar dormindo. Não. Nós vamos estar com Cristo. É um caminho, é abrir uma porta e entrar para o outro lado. Isso nos coloca na presença de Cristo. O que Jesus falou para o crucificado ao lado dele, para o bom bandido da cruz? O que ele fala para ele? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não é daqui um século, daqui um milênio. Não, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então não há uma descontinuidade da vida, isso é importante para a gente. Isso aumenta a nossa esperança de estar com Cristo. Então ele tem essa atitude altruísta no versículo 24 e 25. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria da fé. Então ele tinha essa convicção que a vida dele produziria o progresso e a alegria da fé
dos filipenses. Então ele deixa de realizar o seu lucro pensando no benefício dos outros. Eles tinham muito ainda que aprender do Evangelho. Então é necessário por causa de vocês. Em quem ele estava pensando? Ele não estava pensando em si mesmo. Ele estava pensando nos outros. Então a permanência dele seria motivo de ter ainda mais frutos do trabalho. No 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então veja que Paulo, embora dividido entre esses dois desejos, ele não deixava de lado, ele não desconsiderava as necessidades da igreja. Ele estava dividido, ele via que aquela igreja ainda era imatura, ainda precisava de apoio, de instrução. Ainda tinha muita gente para proclamar o Evangelho. Eles tinham muito que aprender ainda. Então ele mostra essa divisão, mas ele fala que ele vai permanecer. Caso permaneça no corpo, ele reconhece o dever de permanecer. Ele reconhece que ele ainda tinha muito o que fazer. Ele sabia que o trabalho dele não estava acabado ainda. Então ele estava preparado para ficar um pouco mais entre eles. Ele diz, olha, estar com Cristo é muito melhor, mesmo que a sua própria alegria fosse menor. Veja, é interessante ele saber que seria, se ele ficasse, seria para o aumento da alegria dos filipenses, embora a alegria dele fosse menor. Certamente ele estaria muito melhor com Cristo, estaria realizando o lucro dele. Mas percebam que ele abre mão. Ele não considera isso tão importante. Mesmo que a alegria dele fosse menor, a dos filipenses seria maior. E com isso ele exulta no versículo 26, onde ele diz, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, veja como ele tem essa atitude bastante altruísta. Então ele diz, olha, convencido disso, em algum momento parece que Paulo se convence, no desenrolar da história, ele se convence de que não chegou a hora efetivamente dele estar com Cristo. Acho que ele percebe ali do desenrolar dos acontecimentos, da prisão, do julgamento, que ali não é o fim dele. Então, em algum momento, ele se convence de que seria liberto. Ele manifesta isso com eles. Ele tem a convicção de que ainda era necessário a presença dele, então ele sabia que o Senhor não o levaria ali. Para quê? Para que os filipenses tivessem alívio no sofrimento, tivessem alegria na fé, tivessem um pouco de refresco numa situação que já era difícil para eles. A gente vai ver mais no final do capítulo 4 que eles já estavam sofrendo algumas aflições, perseguição. Então Paulo considerava que a presença deles seria um alívio para eles. Eles iriam exultar de alegria. Então, para que a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Agora, o livro de Atos termina com Paulo preso. Atos termina, Paulo está preso. Agora, os historiadores nos mostram que Paulo não teve o fim ali, neste momento em Roma. Eles apontam que Paulo foi solto, viveu ainda um tempo em liberdade, e Paulo só foi morrer sob Nero depois do incêndio de Roma. Então, após o incêndio de Roma, Paulo, naquela grande perseguição que ocorre, Nero culpa os cristãos, né? Ele botou fogo na cidade, mas ele culpa quem? Os cristãos, e vem uma perseguição muito grande, e ali Paulo é preso novamente, e ele é morto lá pelo ano 67 depois de Cristo. É a data provável da morte de Paulo. Veja que o que Paulo está falando aqui é bem diferente do que ele fala mais à frente em 2 Timóteo 4.
Lá em 2 Timóteo, o que Paulo fala? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Lá, veja, como é que chama aquelas palavras finais de alguém? Tem um nome para isso, me fugiu agora. Ele está falando as suas palavras finais. Olha, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Muito diferente de aqui. Aqui ele fala, se eu continuar, eu vou ter fruto do meu trabalho. Então, a tradição nos diz que Paulo morreu decapitado. Então, aqui essa figura da decapitação, uma escultura muito bonita, no estilo barroco de Algardi, que está em Bolonha, na Itália. E por que Paulo foi decapitado e não crucificado? Exatamente. Paulo, lembra-se, ele era romano? Então os romanos reservavam a crucificação para os outros. O romano não era crucificado porque era muito cruel. Eles achavam que era indigno um romano ser crucificado. Então, a decapitação era uma morte mais rápida. Não tinha tanto sofrimento. Então, diz a tradição que ele foi decapitado. Veja como as coisas fazem sentido. Toda essa história de Filipos ser uma cidade, uma colônia romana, ele ser cidadão romano, percebam que tudo tem implicações ali. A partir disso, então, Paulo, seguindo no nosso esboço, ele tem algumas exortações. A primeira exortação que ele vai trazer aí do 27 ao 30 é uma firmeza durante a perseguição. Lendo lá do versículo 27 ao 30. Ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então aqui já transparece o quanto eles já estavam sendo perseguidos. E Paulo vem dar aqui uma exortação a que eles fiquem firmes nessa perseguição. Então Paulo, nesse texto, encoraja os filipenses a resistirem às pressões que eles já passavam. Pressões externas nesse momento, e nós vamos ver mais à frente também pressões internas. Já começava não só aquela pressão do povo da cidade, eles estão trazendo costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, mas também de judaizantes que já estavam entrando na igreja querendo impor a eles alguns rituais que Paulo vem falar, foge disso. Então ele encoraja, então ele traz para eles uma atitude de otimismo frente às tribulações. Esse capítulo inteiro, né, a metade dele para frente, vem falar desse otimismo. Veja que ele mesmo, preso, tinha uma atitude de otimista. Ele preso não ficou lá amuado, não ficou lá deprimido. Não, ele continuou pregando o evangelho, ele recebia a todos que vinham, ele atendia a todo mundo que ia falar com ele. Havia progresso no evangelho. Então ele fala, olha, sigam esse exemplo. Então ele usa as suas próprias ações e fala, olha, o mesmo combate como um exemplo a ser seguido. Os filipenses sabiam de todo o combate que Paulo passava e eles eram participantes disso. Eles sabiam muito bem do que Paulo estava falando. Então, a pergunta é, como responder às pressões externas? E serve para nós também. Como que a gente responde às pressões externas, a perseguições?
E Paulo dá uma resposta na lata. Ele diz assim: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se deixe intimidar pelos adversários. Não se intimide. Por quê? De quem nós estamos falando? Do Senhor Jesus. De quem nós testemunhamos? Do Senhor Jesus. Quem nos salvou? Nós sabemos quem nos salvou. Quem nos redimiu? Nós sabemos. O meu viver, lembra que Paulo fala, o viver é Cristo. Então a gente não pode se deixar intimidar. Vejam que Paulo não fala de qual é o problema. Ele não detalha aqui, mas pelo histórico a gente consegue imaginar de onde vinham essas pressões, de que ordem eram essas pressões. Provavelmente toda aquela situação de Filipos ser uma colônia romana, aquilo tudo pode ter acendido neles um nacionalismo, né? um fervor. Como qualquer país que é atacado, né? Surge no país uma gana, vamos lutar pela nossa pátria. Eles podem ter falado a mesma coisa, vamos lutar pela nossa cidadania, vamos perseguir esses que estão trazendo algo muito diferente para nós. Então Paulo vem lembrá-los que sofrer por Cristo faz parte integral do pacote. Faz parte do pacote da graça. Quando a gente compra lá um pacote de televisão, vem o que você quer e vem o que você não quer. Faz parte do pacote. Você compra lá um negócio, vem tudo o que você quer e mais alguma coisa que você não quer. Faz parte do pacote. E o que ele está falando? Nós temos o privilégio de crer em Cristo, mas também temos um privilégio de sofrer por Cristo. Podia passar esse privilégio, né? Podia ficar só com a primeira parte, né? Vamos dar uma arriscadinha aí, né? Não, ele está sendo muito, muito claro e honesto. Né? Faz crer, sofrer, fazem parte do mesmo pacote. E veja, nós temos algum sofrimento pelos quais nós sofremos ainda hoje. Então, Paulo vem incentivá-los aqui quando ele diz: não importa o que aconteça, não importa, vocês estão sofrendo perseguição, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Os filipenses tinham uma posição privilegiada ali na Macedônia. Eles não respondiam, não estavam sujeitos ao ordenamento local, eles estavam ligados a Roma. Eles exerciam um padrão de vida, uma moralidade romana. É assim que eles viviam. Eles viviam de modo digno de um romano, de um cidadão romano. E aqui, Paulo usa isso e ele faz um gancho. Porque ele sabia muito bem o que era ser cidadão romano. E ele fala: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Não de Roma, do Evangelho. Exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Então ele faz essa ligação da cidadania romana com a cidadania celestial. Ele faz referência. Eles tinham que viver de forma digna do Evangelho. Nós também. Veja, se nós formos viver de forma digna da nossa sociedade, olhe para a nossa sociedade. Olha o decaimento dos valores. Olha quanta ideologia sendo propagada hoje. Quantas coisas que são contrárias à palavra de Deus. É nesse padrão que nós vamos viver? Claro que não. Nós não devemos viver no padrão da sociedade. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você é um cidadão dos céus. Nós somos cristãos. Então não é porque todo mundo faz que eu também devo me dar o direito de fazer também. Veja que ele traz para nós um patamar mais elevado. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. É isso que ele diz. A cidadania devia ser vivida assim, não conforme a dignidade da sociedade, que é bastante indigna. Eu estava vendo
hoje cedinho um comentário de um discurso que foi feito na entrega do Oscar. E o comentarista estava assim abismado de apontar que uma ganhadora do Oscar, no seu discurso, ela exaltou a família. Ter filhos com aquele marido. Ela dizia, olha, eu tenho 2 filhos com você, eu teria muitos mais filhos com você. Isso foi um choque para a cultura hollywoodiana. Alguém ir lá e exaltar a família. Veja como nós estamos indo. A ponto disso isso chamar a atenção. E o que ele está dizendo? Olha, a sociedade está percebendo que isso está se esgotando, né? Está indo longe demais. Bom, mas veja, a nossa cidadania tem que ser vivida não conforme a dignidade da sociedade, mas conforme o Evangelho. Então, essa cidadania, ele diz que nós temos que viver como cidadãos nos céus. A nossa cidadania, porém, no 3:20, mais à frente um pouquinho, quando ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aonde? Lá dos céus. Então, nós somos cidadãos dos céus, vivendo longe do seu lugar de cidadania. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Não é assim? Então, às vezes a gente se esquece disso, a gente olha isso daqui como a realidade. Sim, essa é a nossa realidade visível, mas tem uma realidade que nos cerca. Há uma realidade eterna que nós já vivenciamos e participamos, que é o fato de que nós somos cidadãos dos céus. Já fomos comprados, já fomos redimidos, já fomos resgatados. Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele já fez isso. Então, somos cidadãos dos céus. Então, a cidadania celestial, ela não é uma imaginação de Paulo, não é um desejo ardente de Paulo tão somente. Paulo não está ali elucubrando uma ideia. O próprio Senhor falou que está lá preparando um lugar para nós. Ele deixou muito claro. No Evangelho de João, capítulo 14, 14:2, o que Jesus fala? Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês. Veja a promessa do nosso Senhor, que Ele está preparando um lugar para nós. Gente, que promessa grandiosa. Tá? A gente não vai para o céu por um vácuo. A gente vai para um lugar que Ele está preparando para nós. Para que nós estejamos junto com Ele. Para que onde eu estiver, vocês estejam lá comigo. Não dá vontade de realizar o lucro? Não dá? Dá vontade de realizar esse lucro. Está lá. Mas nós temos ainda algo a fazer aqui que o Senhor sabe. Então Ele está lá preparando. Então veja que aqui é o começo. Essa que parece ser a nossa realidade é o começo. Certamente lá vai exceder a tudo isso. Lá vai exceder. Então, nós somos cidadãos dos céus, estrangeiros e peregrinos nessa terra. Mais à frente, em 2 Coríntios, Paulo fala no capítulo 5, ele diz, ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós não devemos viver para nós mesmos. Nós devemos entender que vivemos para Cristo. Ainda em 2 Coríntios, um pouco antes, no capítulo 4, 17, nós encontramos assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, falando aqui na nossa perseguição, do nosso enfrentamento, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha só, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Isso parece realidade para nós? Estamos aqui? Isso é transitório. Isso é transitório. Esse mundo material é transitório. O que não se vê, isto é eterno. Então, há uma realidade eterna preparada para nós. E, obviamente, nós entendemos isso como? Por fé. Porque nós não vemos. Assim como não vemos o Senhor. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são esses. Então, lembrando que o nosso tempo aqui, como peregrinos, como estrangeiros, é muito pequeno. É muito pequeno quando eu comparo com uma eternidade de estar com Cristo. Se isso para nós é realidade, entendo que é apenas transitório, por poucos anos de nossa vida. A nossa vida espiritual, esta sim é eterna. Então, muito mais do que produzir frutos nesse mundo, nós temos que pensar em produzir frutos que tenham um efeito eterno. Frutos de justiça. Frutos que permaneçam na nossa vida. Frutos que nos levem ao caráter de Cristo. É lá que nós vamos continuar a nossa vida. Frutos que não vão ser destruídos ou queimados pelo fogo, mas que vão permanecer. Então, ele fala, lá voltando no 1:27, vivam, não importa o que aconteçam, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, de maneira digna. Paulo fala algo parecido em Efésios, no capítulo 4, 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, Paulo exalta isso de viver com dignidade. E a palavra que ele usa aqui, digno, é a palavra axios. Axios. Nós conhecemos essa palavra, ou muitos de nós conhecem. Vocês já ouviram a palavra axiologia? O que é axiologia? É uma lista de valores. É uma doutrina de valores. Então, a axiologia, uma empresa tem lá os seus valores. Tem lá a sua missão, sua visão, seus valores. A igreja tem. Se você entrar lá no site da igreja, tem lá MVV, missão, visão, valores da igreja. Isso é axiologia. São aquilo que é digno, aquilo que é apropriado, aquilo que você vive de modo digno, que é a doutrina de valores, são princípios inegociáveis da vida. Então, vivam de maneira digna. Princípios inegociáveis. São valores fundamentais que a gente não pode abrir mão. São valores que nos definem. São valores em função dos quais nós vivemos. Por exemplo, qual o nosso valor a respeito da verdade e da mentira? É inegociável na nossa vida? Espero que sim. Mas para muita gente, não. Uma mentirinha é aceitável. Gente, são valores. Valores que nós temos que ter. Sobre casar com um cristão. Ter um casamento cristão. Saber que você não pode estar em julgo desigual. Isso é um valor. São valores da nossa vida. São valores pelos quais nós vivemos, estando conscientes ou não. Tendo você parado para pensar ou não. Nós temos esses valores. Vamos para o intervalinho, a gente já volta. Muito bem, continuando então com o nosso assunto, nós estamos falando de viver de maneira digna do Evangelho. Então, essa dignidade deve refletir os nossos valores fundamentais, valores do nosso cristianismo, do nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós não podemos abrir mão, que é aquela condição sine qua non, que é a condição indispensável e essencial para a nossa vida. Vejam que os valores nos definem. Eles determinam as nossas decisões, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu aceito e o que eu deixo de aceitar. São os meus valores que definem isso. Por exemplo, no mundo de hoje, como nós
pensamos, agimos ou nos manifestamos em relação, por exemplo, ao aborto. Nós temos que entender isso. Temos que ter uma posição cristã a esse respeito. Como que nós nos relacionamos ou pensamos com os nossos valores em relação ao divórcio, ao adultério? Porque hoje os casamentos já são pensando na saída. Todo mundo já tem uma vida toda separada, conta separada, vida separada, eu faço isso, você faz aquilo, para que se precisar separar, tá fácil. São valores. Ninguém entra hoje, pouca gente entra no casamento achando que é para a vida. Os valores estão, sim, deteriorando e nós temos que ter convicções. Como que eu penso a respeito da minha honestidade nos negócios, naquilo que eu faço? Como que eu trato a forma como eu lido com o dinheiro, com minhas posses, com a minha ganância? Eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho? Eu vivo satisfeito? Ou eu vivo sempre reclamando, resmungando? Como eu trato da minha vida com a soberba, com a ira, com a falta de respeito com pessoas? Porque hoje a indignidade é muito grande. Então nós temos que ter valores. Eu lembro quando meu filho era pequeno, na escola, tinha gente que maltratava o pessoal que estava ali recebendo os alunos, os funcionários. E tinha alunos que faziam a mesma coisa. Você é meu empregado, meu pai que paga você. São valores que nós temos que nós ensinamos nossos filhos. Então, viver de modo digno do Evangelho. É assim que nós temos que viver. E mais, Paulo fala, exerça a sua cidadania de modo digno. Em Efésios 4, vivo de maneira digna da sua vocação. Significa, eu tenho que ter uma vida compatível com o meu conhecimento. Aquilo que eu conheço de Deus tem que se refletir nos meus valores, em como eu vivo. Então, o conhecimento correto de Deus nos leva a uma vida prática resultante desse conhecimento. Aquilo que eu sei deve e determina como eu ajo. Então veja a importância de uma teologia saudável. Veja a importância de estudar as Escrituras. Veja a importância de fazer uma exegese correta da palavra de Deus. Selecione o que você lê, selecione o que você estuda, selecione os seus autores, a sua editora. Tenha uma teologia saudável. Porque hoje muita gente se leva por todo o vento de doutrina. Surge um negócio aqui, todo mundo vai atrás. Surge um negócio lá, o pessoal vai atrás. É preciso ter um conhecimento sólido de quem é o Senhor. De quem é Deus, do caráter desse Deus, da obra desse Deus. Porque isso vai determinar as minhas ações. Isso vai determinar como eu vou agir em relação a tudo isso. 1 Tessalonicenses, vivam de maneira digna de Deus. Então, sabendo quem é Deus, eu posso viver essa vida digna. Não se enganem. Como é possível? Como alguém viveria uma vida digna de Deus sem conhecer a Deus? Veja a importância do conhecimento, a importância de solidificar. Então, o nosso conhecimento não é puramente acadêmico, teórico, mas o nosso conhecimento tem que ser prático. Conhecer, e isso tem que resultar em ações, valores para a minha vida. Então, como viver essa vida digna? Em Colossenses, vamos ler Colossenses 1. Uma folhinha para frente. Colossenses 1, de 9 a 14. Ele diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha aqui, claríssimo.
cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Veja como ele relaciona conhecimento com prática, com sabedoria, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Veja, ainda o 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vivam de maneira digna do Senhor, para agradá-lo, frutificando, crescendo em conhecimento, sendo fortalecidos. Ele diz no 12, ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quem é que nos tornou dignos? Cristo. Fui eu que me tornei digno? Não. Fui eu que me salvei pela minha dignidade? Não. Deus nos tornou dignos de participar da sua herança. É a obra dele. Ele nos resgatou. Ele nos transportou. Essa ideia de transportar é maravilhosa. Ele pegou daqui, cruzou o abismo que havia entre nós e Deus e nos transportou para o seu reino. Um caminho que nós não podíamos fazer. Ele nos transportou. Ele nos resgatou. Nele nós temos a redenção. Então, ele pagou o preço, pagou o nosso resgate na redenção e ele removeu a nossa culpa. Culpa do pecado. Então ele fala, vivam de maneira digna. No 9, ainda em Colossenses, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Cheios do pleno conhecimento. Para agradá-lo, frutificando, de novo, crescendo no conhecimento de Deus. Veja a ênfase que ele dá de crescer no conhecimento. Isso ressalta a importância de a gente saber quem é Deus. No 11, fortalecidos com todo o poder, para poder ter perseverança e paciência. Então, na nossa força, nós podemos muito pouco. O que nós precisamos? Nós precisamos da força que vem de Deus. Ele que nos fortalece, Ele que nos auxilia. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos mostra os nossos erros. É o Espírito que nos conduz para aprendermos mais do Senhor. Por isso nós temos que estar expostos à palavra de Deus. Leia as Escrituras. Com frequência, leia, estude. Então essa dignidade, ele voltando lá a Filipenses, no 1:27, vivam de maneira digna do Evangelho. E o Evangelho, o que é o Evangelho? Vocês podem responder. Oi? Boas novas, exatamente. Evangelho é boas novas, o anúncio de boas novas. Ele fala do Evangelho várias vezes aqui na carta. Essa é uma outra palavra importante aqui em Filipenses, do Evangelho. Ele fala viver de modo digno do Evangelho. Então, sendo o Evangelho boas novas, qual foi a primeira anunciação dessas boas novas? Vamos lembrar. Qual foi a primeira anunciação deste Evangelho? Foi lá aos pastores. Quando Jesus nasce, os pastores estavam ali no campo e aparece a eles um anjo, e esse anjo diz, olha, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Vai ter uma festa lá não sei onde. Né? Qual foi as boas novas que o anjo trouxe? Estou trazendo para vocês uma nova lei. Ou estou trazendo para vocês um novo compêndio. Não. Qual foi a boa nova que o anjo anunciou? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o Evangelho não é uma regra, não é algo novo para você cumprir. O Evangelho é uma pessoa.
O Evangelho nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa nova que ele anuncia. Então, a boa nova de Deus para os pecadores é Cristo. É uma pessoa, não é uma informação. É Cristo. Não é um conjunto de regras, é Cristo. Eu não preciso de regras para ser aceito por Deus. Eu preciso do perdão que vem de Cristo. Então, esse Evangelho, lembrando, é uma pessoa, é Cristo encarnado, morto, ressurreto. Tito, capítulo 2, 2:11 diz: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Se manifestou como? Encarnada. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo. Ela não foi dita, não foi proclamada, não foi predita, ela foi encarnada, ela se manifestou na pessoa. Tudo que estava dito antes se manifesta em Cristo. Se manifestou salvadora. Colossenses 1:5, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. Então, o que é a palavra? É Cristo. A palavra dá testemunho de quem? De Cristo. A boa nova é quem? É Cristo. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Então, continuando, ele fala, exerçam a sua cidadania. Qual cidadania? A cidadania celestial. Vivam de maneira digna do Evangelho. Agora, percebam o tempo verbal. O que ele diz? Ele fala, exerçam. Ele não diz adquiram. Ele não diz procurem alcançar. Ele não diz vão atrás. Por quê? Porque nós já temos. Nós já temos essa cidadania. Por isso ele diz, exerçam a sua cidadania de maneira digna. Lembrando que aquilo que a gente vê é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, o cristão tem esse dever de ser sal e luz. Exerça a sua cidadania, seja sal e luz. A ideia é, seja notado. Ser sal e luz é ser notado. É ser luz para os homens, é ser sal na sociedade. Não existe agente secreto cristão. Acho que eu já falei isso. Né? Não adianta ser só agente secreto. Ninguém vai me descobrir aqui, né? Não, isso não existe. Nós temos que ser notados. Sal, luz. Exerça isso. Exceda. Nós temos que exceder o padrão desse mundo. Um tempo atrás, nós estávamos numa reunião e um camarada, usando palavras bastante chulas, falou assim, você falou isso para mim. Você disse isso, isso, isso. E eu falei, não, eu não falei isso. Aí ele parou e falou assim, é verdade, você não fala assim, quem fala assim sou eu. Veja, de alguma forma, a gente tem que ser notado, as pessoas têm que saber quem nós somos. Que nós temos um comportamento, uma atitude diferente. Tá? Então, ele diz, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem. Aí são aqueles adversários. Então, ele não revela quem são, nós só temos uma ideia. Lá em Atos 16, nós já vimos toda aquela oposição enfrentada em Filipos, a forma como o Paulo foi açoitado, preso, como ele apanhou pra caramba. Não se deixe intimidar. Agora, Jesus falou a esse respeito dos inimigos, do enfrentamento, da intimidação. E Jesus falou uma coisa muito interessante a esse respeito, que está lá no Evangelho de Lucas, Lucas 12:5. Ele fala assim, eu vou mostrar para vocês de quem vocês têm que ter medo. Isso é Jesus falando. Olha, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno.
Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Não é do diabo, é de Deus. Ele está falando de Deus. Exatamente. Quem é que pode lançar no inferno? É Deus. É Deus. Esse vocês devem temer. Dos demais, não tenham medo. Eles só podem matar o corpo, mas não o espírito. Eles podem matar o corpo, mas eles não podem tirar a sua vida eterna. Quem pode fazer isso é Deus. Ele vocês devem temer, não as outras pessoas. E lembrando, um texto lindo de Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Olha que esperança. Ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Nenhuma perseguição, nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Estamos seguros nele. Estamos seguros. O corpo vai passar. Por isso que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, são passageiros. Isso. Então ele diz, para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. Esse sinal de destruição e para vocês de salvação. Para mim, isso traz à memória, quase que de maneira direta, o aroma de Cristo. Lembra que há um perfume com 2 cheiros? Há um perfume com 2 cheiros. Esse perfume, para aqueles que estão perecendo, é cheiro de morte. Para nós que estamos sendo salvos, tem o cheiro de vida. E aqui, para vocês, para um vai ser sinal de destruição, para outro vai ser sinal de salvação. Veja lá, 2 Coríntios 2. Acho que eu vou ler. 2 Coríntios 2, de 14 a 16. Diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, exala um perfume. O Evangelho exala um perfume. Por quê? Para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Entre os salvos e os que estão morrendo, há um aroma. E ele continua. Para estes que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Para uns, o mesmo aroma. Para uns, cheira a morte porque estão sendo condenados. Para outros, cheira a vida porque estamos sendo salvos. Vida para que estão sendo mortos, cheiro de morte para os que estão perecendo. E está falando aqui de salvação. João 3,18, o que diz João 3,18? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, para uns, isso é sinal de destruição, para outros é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. É Deus que determina assim. Isso, talvez para vocês, deva lembrar Isaías. Quando Deus diz que a palavra não volta vazia, o que diz Isaías 55? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual o enviei. Significa o quê? Que todo mundo que vai ouvir vai se salvar? Não. Não.
Ela não volta vazia. Para uns vai ser salvação, para outros será a condenação. Para aqueles que ouviram e se renderam a Cristo, é salvação, cheiro de vida. Para aqueles que rejeitam, que recusam, que não querem o Senhor, cheiro de morte. Para esses, a condenação. A palavra não volta vazia. Vocês ouviram e não quiseram. Vocês ouviram e refutaram. A palavra não volta vazia. Agora, só um hiato aqui, né? Nós ficamos pensando em perseguição e tudo isso, o nosso senso de justiça, quer justiça. Olha o que o Senhor nos diz em 2 Tessalonicenses. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Está falando ali da perseguição, né? E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Olha, não é tudo que nós queremos? Alívio? E ele diz, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Olha a nossa esperança aqui. Paulo está dizendo, olha, tudo isso se completa no dia que o Senhor volta. Lá haverá justiça. Salvação, alívio para nós, condenação para os demais. Bom, então nós temos aqui em Filipenses um privilégio. E o privilégio de crer, mas também de sofrer. Ai, de privilégio é esse, né? Não estou entendendo esse privilégio de sofrer. Veja, isso é ainda hoje um privilégio? Nós sabemos que naquela época foi. Isso é um privilégio hoje ainda? Dá vontade de passar, né, Senhor? Abra mão desse privilégio. Não. Veja, entenda uma coisa. O cristão não é masoquista. O cristão não precisa ser masoquista. Não precisa ficar sofrendo. Não precisa ficar buscando sofrer. Não precisa ficar procurando sarna para se coçar. O cristão não precisa de penitências. Por quê? O Senhor já pagou. Qualquer pagamento foi feito na cruz. Eu não preciso buscar sofrimento para me fazer querido por Deus. Ele fala, olha, vocês estão passando pelo mesmo combate. Ele diz, vocês estão lutando unânimes. Então, eles sofriam. O sofrer por amor a Cristo faz parte do pacote. Faz parte integral daquele pacote. Por que nós somos perseguidos? Ou não somos? Veja, hoje nós não temos aquela perseguição cruel, física, de matar. Só que tem alguns cristãos no mundo afora que hoje ainda são expulsos de suas casas, são mortos, são presos, são perseguidos. Nós ainda não chegamos nisso no Brasil. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Tá? Talvez um dia chegue lá. Espero que o Senhor seja bondoso. Mas por que o cristão é perseguido? Porque exatamente, a amizade de Deus e a inimizade do mundo. A perseguição é a Cristo. E por nós nos identificarmos com Cristo, nós somos perseguidos. Porque a perseguição é a Ele, a sua igreja. Então, quando eles estão perseguindo, é Cristo que está sendo perseguido. É a igreja de Cristo que está sendo perseguida. Então, hoje, nós somos também, de alguma forma, perseguidos. Ou vocês nunca perceberam que vocês são deixados de lado de algumas coisas? Não perceberam?
que há um convite para alguma coisa e você não é chamado. Porque sabem que você vai destoar do ambiente. Não é? Não é assim? Quantas vezes nossos filhos são zombados na escola? Pelos colegas, pelos professores, por se identificar como cristãos. A quem eles estão perseguindo? A seu filho? Não, a Cristo. Gente, nós também temos esse sofrimento. E às vezes eu fiquei chateado de não ser chamado por algumas coisas. Eu falei assim, não, que bom que eu não fui chamado. Que bom que não me chamaram. Que bom que me deixaram de lado. Porque eu não ia ser um pato, como é que fala? Pato fora d'água? Não sei. Eu ia... Peixe fora d'água, não é pato. Eu sou um peixe fora d'água. Obrigado por me ajudar. Eu estou um pato fora d'água. Obrigado. Você sabe também que eu fiquei pensando que a analogia do perfume, nós somos o perfume e nós exalamos para alguns vida, para outros morte. E às vezes a gente não entende muito porque uma pessoa às vezes se mostra tão antipática, né, com a gente, sem motivos. Mas acho que é porque de alguma forma nós exalamos um perfume que não agrada para ela. Que não agrada. Isso. Isso nos torna pários, né, na sociedade. É verdade. A Regina está falando desse perfume que nos torna não atrativos para este mundo. Porque para ele, nós mostramos que eles estão errados. Cheiro de morte. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, na sequência das exortações, Paulo vem exortar a resistir ao egoísmo, ao autoengrandecimento, de exaltar a si mesmo. Ele diz assim no capítulo 2 de Filipenses, do 1 ao 4. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito interessante esse texto. E esse texto vai ser complementado com o texto que vem imediatamente a seguir, que ele vai falar do exemplo de Cristo, que é um dos trechos mais lindos das Escrituras, que nós vamos estudar provavelmente na próxima aula. Então, ele vem mostrar que o antídoto para o egoísmo, para o egocentrismo, está em Cristo. Quando ele vai dizer, tenham a mesma atitude de Cristo. E a hora que ele explica a atitude de Cristo, nós vamos entender claramente do que ele está falando. Então ele diz, se por estarmos em Cristo, veja, nós temos privilégios de estar em Cristo. Nós temos um relacionamento com Cristo. Nós temos esse relacionamento com Cristo, nos coloca numa posição eterna, mas que tem efeitos existenciais, tem efeito na minha vida hoje. Nós desfrutamos de um relacionamento, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Veja, e ele fala, se por estarmos em Cristo, esse ser não é condicional, é um ser afirmativo. Significa, uma vez que estamos em Cristo, tá? Não é condição, é afirmação. Por estarmos em Cristo, nós desfrutamos dessa posição. Estar em Cristo, nós desfrutamos dos recursos desse relacionamento. Isso nos permite, estando em Cristo, cumprir o que ele vem falar na sequência. Isso vem produzir atitudes. Quando ele fala dessas atitudes, temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão. Isso é fruto do quê? De estarmos em Cristo. De estarmos em Cristo. O estar em Cristo produz em nós esse resultado. Nós desfrutamos da graça de Deus. Então, essas são chamadas mutualidades cristãs. O que é uma mutualidade? É o que eu faço pelo outro e o outro por mim. Isso decorre de estarmos em Cristo. Nós temos motivação, amor, comunhão, afeição, compaixão. Então, nós temos atitudes resultantes disso uns com os outros. Então, essa comunhão, se temos alguma comunhão no Espírito, e a palavra aqui é koinonia. Essa comunhão é a participação no Espírito, a parceria com o Espírito. Só nós temos uma koinonia com o Espírito. 1 Coríntios 6, 19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha que legal. O Espírito habita em nós e Ele nos permite ter atitudes resultantes. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja, nós desfrutamos do Espírito por estarmos em Cristo. Quem é que pode fazer isso? Somente quem está em Cristo. Somente quem nasceu de novo. Somente quem foi vivificado. Quem, ao nascer de novo, recebe o Espírito como morada. Ele habita em nós. Nós somos santuário do Espírito. Então, isso produz em nós. E ele fala de afeição, além de afeição, uma profunda afeição e compaixão. Entre nós existe compaixão entre os membros de uma comunidade. A igreja acolhe, a igreja ajuda, não é assim? A igreja produz um cuidado muito maior do que qualquer outro lugar. Como em Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nós somos povo de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Como povo de Deus, por estarmos em Cristo, nós podemos ter este tipo de atitude uns com os outros. Nós desfrutamos e exercemos compaixão e cuidado. Ou a igreja não apoia, não ajuda. Muita gente que precisa é acolhida pela igreja, em todos os sentidos. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é lugar de quem? De doentes. Obrigado pela boa palavra, doente. É uma comunidade terapêutica, é lugar de doentes, é lugar de pecadores. Ah, mas a igreja está cheia de gente. Está cheia sim, a igreja é lugar de pecadores. E por isso nós cuidamos uns dos outros, por estarmos em Cristo. E ele fala da harmonia, quando ele diz, completem a minha alegria. Ó, já pedi um monte de coisa, uma coisinha a mais. Paulo fala, só uma coisinha a mais. Complete a minha alegria. Está indo tudo muito bem, mas só uma coisinha a mais. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Isso é harmonia. O que ele pede a eles? Uma singeleza de mente, de propósito, de coração. É um incentivo que eles tenham uma vida em comum, uma vida em unidade. Trabalhar em harmonia, sem discórdia. Percebe que isso já acontecia no tempo de Paulo? Discórdias. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Já não tinha lá? Ó, minha turma é essa, não, minha turma é aquela. Nos dias de hoje também é assim, eu sou
de tal pastor, de tal fulano, ou só vou na classe quando é fulano que dá aula, ou só apareço no culto quando é o outro que prega. Ué, e o que Paulo está falando? Olha, não ajam assim, não ajam assim. Tem uma unidade, nós temos que ter relacionamento. Isso está relacionado com o que ele vai falar no capítulo 4, depois de harmonia em meio a algumas rixas que já estavam, que eram incipientes e começavam ali entre Evódia e Sintique. Nós temos que ver Cristo como o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja e todos nós bebemos do mesmo Espírito. Então a exortação é: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. É um incentivo a não exercermos partidarismos dentro da igreja. Se você identificar algum partidarismo, caia fora. Não é o correto para a igreja, para nenhuma comunidade cristã. E somos chamados também a deixar de lado os interesses pessoais, no 3 e no 4. Quando ele fala: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não seja egoísta. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Não faça nada que promova o partidarismo no corpo. Considere o interesse dos outros. O que é que os outros precisariam? Pense, se coloque nos sapatos dos outros, dos seus irmãos. Não pense somente no ego. Não tenha atitudes de vanglória ou de partidarismo. Supere as diferenças. Isso que ele está falando. Aprenda a tratar os outros com bondade. Exerça a tolerância. Considere os outros superiores. Veja, são superiores? Não. Não são superiores, mas considere como se fosse. Tá? Então ele fala: sem ambição egoísta por vaidade. Temos que deixar de lado o egoísmo, a vaidade, o interesse próprio. E veja, nós fazemos isso com muita naturalidade. Eu gosto de mim pra caramba, você gosta de você pra caramba, né? É bom fazer o que eu quero, não é? Puxa vida, é bom fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É bom. Gente, eu gosto pra caramba quando eu chego do trabalho em casa, eu dou aquela sentada no sofá assim, e a Silma fala assim: eu vou esquentar uma comida para você. Ela vai lá e me traz uma comidinha aqui. Ah, que delícia! Nossa! Não. O próximo passo é ela tirar o sapato, é. Oi? Gente, muito bem, só para concluir. Então, isso mostra que eu não sou superior aos outros. É isso que ele está falando. Temos que agir com humildade. E nós continuamos aqui a partir desse ponto na próxima aula, tá bom? Gente, bom domingo para vocês.